Desde quando ser uma mulher clara virou um problema? Desde quando ter opinião virou defeito? E desde quando saber o que quer virou obstáculo para ser amada? É impressionante como o mundo ainda estranha uma mulher que não se curva, que não força sorriso, que não aceita qualquer coisa só para manter alguém por perto. Ela não é difícil. Ela só não finge que tá tudo bem quando tá tudo errado. Durante muito tempo, ela tentou ser compreendida, se explicou demais, se desculpou por sentir, se calou para não incomodar. E o resultado? Se perdeu. Se perdeu em relações onde a presença era ausência disfarçada. Se perdeu em trocas onde só ela entregava tudo: tempo, atenção, afeto, esforço. Se perdeu tentando se encaixar no que esperavam dela. Menos intensidade, menos verdade, menos exigência. Mas chega uma hora que a alma grita. Grita que não aguenta mais promessas vazias, que não aguenta mais essa dança emocional onde um faz de conta que quer e o outro finge que acredita. E foi aí que ela acordou. Acordou para si, para o seu valor, para sua paz. E desde então, ela não negocia mais o que lhe custa a dignidade. Agora, ela prefere 1000 vezes a solidão honesta do que a companhia confusa. Prefere o silêncio verdadeiro do que palavras bonitas que não sustentam atitudes. Prefere a ausência de quem não sabe ficar do que a presença forçada de quem só está por conveniência. Ela já entendeu que quem entrega pela metade também ama pela metade. E isso não serve mais, porque amar para ela é inteiro ou nada. Ela não quer um tanto faz. Ela quer presença, olhos que enxergam, palavras que acolhem, gestos que demonstram, porque afeto que precisa ser implorado deixa de ser afeto. Ela também já parou de correr atrás, não porque não sinta mais, mas porque percebeu que quando só ela se move, a relação não sai do lugar. E aí vem o julgamento. Ela ficou fria, ela está distante, ela complicou, mas ninguém vê o quanto ela já se entregou, o quanto ela chorou sozinha, esperando que alguém finalmente fizesse diferente, o quanto ela acreditou, mesmo quando tudo ao redor gritava: vá embora. Hoje ela não ignora mais os sinais, a ausência, o desprezo, o desinteresse. Ela percebe tudo, só não confronta mais, porque não quer convencer ninguém a amá-la. Quem sente, demonstra. Quem quer, cuida. Quem vê valor, não se afasta sem motivo. E se afastar, ela também deixa ir. Sem drama, sem escândalo. Só com a certeza de que a vida trata melhor quem se trata bem. Ela não tem pressa. Não busca alguém para preencher vazios, mas para compartilhar abundâncias. Ela não quer um amor que sugue. Ela quer um amor que expanda, que some, que multiplique, que fortaleça. Mas isso assusta. Assusta quem ainda vive no raso. Quem não sabe lidar com profundidade. Quem tem medo de se ver no espelho de uma mulher inteira. E por isso ela assusta. Porque ela não aceita menos. Não se adapta mais ao pouco. Não se contenta com metades. Ela quer alguém que diga: tô aqui e esteja. Que fale: vou mudar e mude. Que olhe nos olhos e fique. Ela quer maturidade, não joguinhos. Quer entrega, não desculpas. E se isso é pedir demais, então que seja. Ela não quer menos do que merece. E merece muito. Já ouviu que ela era intensa demais, independente demais, orgulhosa demais. Mas ninguém diz o quanto ela foi paciente, leve, carinhosa, o quanto ela tentou. Só que agora, ela não tenta mais onde não há reciprocidade. Ela não planta onde o terreno é árido, não rega onde não há sementes, não insiste onde tudo é muro. E se isso incomoda, é porque ainda esperavam que ela vivesse se dobrando para caber. Mas ela parou de se encolher para caber nos vazios dos outros. Agora ela se expande, ela ocupa espaço, ela se escolhe. E sabe o mais bonito? Ela não carrega raiva, não deseja mal, ela só segue, com leveza, com silêncio, com paz. E quando alguém pergunta por que ela está mais seletiva, mais tranquila, mais sozinha, ela sorri.
Porque aprendeu que estar em paz é mais valioso do que estar acompanhada, e que amar a si mesma é a base de todo o resto. Ela não é difícil. Ela só entendeu que merece um amor inteiro, começando pelo próprio. E se tiver que esperar, ela espera, mas não volta atrás. Porque sabe, quem aprendeu a se amar, nunca mais aceita metade de nada. E mesmo depois de tudo o que ela viveu, ainda existe quem tente reduzir essa mulher a uma legenda. Difícil demais, fria, complicada. Mas quem a conhece de verdade sabe, por trás desse silêncio firme, existe um coração que já se doou até demais. Por trás dessa calma desconfiada, existe uma alma que aprendeu, na dor, o que nunca mais vai aceitar. Ela não nasceu assim. Ela foi se tornando, a cada promessa quebrada, a cada ausência disfarçada de correria, a cada madrugada acordada esperando uma mensagem que nunca veio, a cada relação que exigia que ela fosse menos do que é. Ela se tornou essa mulher mais firme, mais decidida, mais cuidadosa com quem deixa entrar. Porque entendeu, tem gente que não vem para amar, vem para consumir, vem sugar a energia, testar os limites, roubar a paz. E ela não está mais disponível para isso. Hoje, antes de abrir espaço, ela observa, ela sente, ela presta atenção nos detalhes. Porque uma mulher que já foi ferida por descuido alheio, aprende a não entregar o coração em mãos distraídas. E se isso soa como dureza, que seja. Mas na verdade, é só maturidade, é só proteção, é só respeito por tudo o que ela custou para si mesma. Ela também aprendeu a diferença entre alguém que gosta da presença dela e alguém que tem presença com ela. Porque gostar de estar com alguém é fácil. Difícil mesmo é sustentar a presença nas pequenas coisas, no cuidado real, na entrega verdadeira. Ela já cansou de ser o motivo da coragem dos outros e nunca a escolha real. Cansou de ser aquela que entende tudo, que espera sempre, que releva mais do que deveria. Hoje, ela só fica onde também sente que é prioridade. Ela não aceita mais ser plano B. Não se contenta mais com conversas rasas. Não se preenche mais com migalhas emocionais. Porque entendeu que o amor não deve doer mais do que cura. Não deve pesar mais do que soma. E, principalmente, não deve fazê-la duvidar de si mesma. Ela olha para trás e se vê nas versões antigas. Na mulher que achava que precisava se esforçar mais para ser amada. Que confundia a atenção com afeto. Que aceitava pouco achando que era o que tinha. Hoje ela não mendiga mais atenção. Se não tem profundidade, ela se retira. Se não tem verdade, ela silencia. Se não tem cuidado, ela não se entrega. E sabe por quê? Porque agora ela se ouve. Antes de responder, ela escuta o que sente. Antes de correr atrás, ela se pergunta se vale a pena. Antes de insistir, ela se pergunta se ainda se respeita dentro daquela situação. Ela parou de se sabotar por medo da solidão. Parou de aceitar pouco só para não parecer difícil. Parou de se silenciar para agradar. E quanto mais ela se escolhe, mais vê quem realmente merece estar por perto. Porque quem só se aproxima quando é fácil, se assusta com a firmeza. Quem só sabe amar pela metade, se incomoda com a inteireza. Quem só busca companhia, não entende o valor da presença. E ela não quer mais alguém que a suporte. Ela quer alguém que admire a força dela, que compreenda o silêncio dela, que acolha a intensidade sem pedir que ela se apague. Ela não quer alguém que apareça quando é conveniente. Ela quer alguém que esteja mesmo nos dias em que tudo parece um caos, nos dias em que ela mesma se questiona, nos dias em que precisa ser abraçada, não cobrada, porque ela também tem suas inseguranças, tem seus medos, seus traumas, suas feridas. Ela só aprendeu a não escancarar tudo de uma vez. Aprendeu a se proteger, não por desconfiança, mas por respeito. E é por isso que ela assusta, porque não se joga de qualquer jeito, porque ela demora a confiar, porque ela exige algo que poucos estão dispostos a dar, presença de verdade. Ela sabe que isso assusta, sabe que muitos vão preferir mulheres mais fáceis, mais compreensivas, mais boas de lidar.
Mas ela não quer ser boa de lidar, quer ser amada com verdade. Quer alguém que tenha coragem de ficar, coragem de mergulhar, coragem de construir junto. E quem não tiver isso, pode ir, sem culpa, sem mágoa. Mas não tente fazê-la duvidar de si por saber o que merece. Ela não é difícil, ela só é inteira. E inteireza assusta quem ainda vive de metades. Ela também aprendeu a amar devagar, não por medo, mas porque entende que tudo que começa com pressa termina com desculpas. Ela valoriza quem constrói aos poucos, com verdade, com intenção, com profundidade. Ela não quer alguém que a escolha por enquanto. Ela quer alguém que a escolha até nos dias difíceis. Alguém que veja a bagunça e fique. Que reconheça a beleza mesmo na vulnerabilidade. E sabe o que mais? Ela não tem pressa, porque entendeu que o que é de verdade não chega correndo. Chega com calma, mas fica. Não grita, mas acolhe. Não some, mas segura. E até que esse amor chegue, ela se ama. Com toda a intensidade, com toda a presença, com todo o cuidado que um dia esperou de outros e hoje dá a si mesma. Ela não é difícil. Ela só já não tolera mais nada que a diminua. Nada que machuque e finja que cura. Nada que diga te amo, mas desapareça quando ela mais precisa. Ela sabe o valor que tem. E quem também souber, vai saber ficar. A verdade é que o mundo ainda não está preparado para uma mulher que parou de se desrespeitar só para ser aceita. Para uma mulher que, ao invés de correr atrás, agora olha para dentro. Que, ao invés de perguntar, o que eu fiz de errado, começou a perguntar, o que essa situação está me ensinando sobre mim? Ela não é perfeita. Ela ainda sente saudade. Ainda se pega lembrando de coisas que doeram. Mas agora, mesmo com saudade, ela não volta. Mesmo com lembranças boas, ela não ignora os sinais ruins. Mesmo com vontade, ela não se entrega para quem não sabe recebê-la. Porque amar para ela não é mais questão de carência. É questão de verdade, de conexão, de troca real. Ela entendeu que carência faz a gente aceitar qualquer coisa. Faz a gente se acostumar com o raso. Faz a gente chamar migalha de banquete. E não dá mais. Ela já foi carente de si mesma por tempo demais. Hoje, ela não quer mais alguém que a escolha por cima. Quer alguém que a mergulhe por inteiro. Que perceba as camadas. Que valorize a complexidade. Que não tente simplificar a profundidade dela só para se sentir no controle. Porque ela é muitas em uma só. Tem dias em que é puro riso. Tem dias em que é introspecção. Tem dias em que fala tudo. E outros em que o silêncio é sua linguagem. E quem não entende isso, acaba querendo que ela se encaixe em moldes que não fazem mais sentido. Mas ela já quebrou esses moldes. Já cansou de fingir que está bem para não incomodar. De se podar para ser mais agradável. De se reduzir para caber no mundo de alguém que nunca saiu do raso. Hoje ela é fiel à própria verdade. E isso a tornou mais leve, mesmo que pareça mais dura. Mais calma, mesmo que pareça mais distante. Mais reservada, mesmo sendo profundamente afetiva. Ela só aprendeu a guardar o melhor de si para quem também tem profundidade para recebê-la. Porque ela sabe, tem gente que não tem estrutura para lidar com uma mulher inteira. E tudo bem. Ela não quer mais ser a escola de ninguém. Não quer mais ser o projeto de alguém. Não quer mais ensinar o básico. Ela quer um amor pronto? Não. Mas quer um amor disposto. Disposto a crescer junto. A se olhar. A escutar de verdade. A consertar sem fugir. Ela já entendeu que amor não é ausência de erro. É presença mesmo quando o erro acontece. É construção. É maturidade emocional. É compromisso com o que se sente, não com o que se finge. E por isso ela anda tão mais seletiva. Porque não está procurando alguém perfeito. Está procurando alguém sincero. E sinceridade, hoje, é raridade. Principalmente quando falamos de sentimentos. Tem gente que fala o que sente, mas age como se não sentisse nada. Tem gente que diz que ama, mas não cuida, não liga, não aparece. E ela já se perdeu nesses discursos vazios, já acreditou em palavras bonitas demais,
Mas hoje ela olha o comportamento, o gesto, a presença, a consistência. Ela não se ilude mais com promessas, porque aprendeu que quem promete demais, entrega de menos. E quem sente de verdade, nem precisa prometer tanto, só age. Ela também sabe que é intensa, mas essa intensidade não é para assustar, é para somar. Ela só não aceita mais se diminuir para manter alguém que tem medo da luz que ela carrega. E sim, isso espanta muita gente, porque ainda existe quem ache que amor de verdade é aquele que se adapta ao outro. Mas ela não quer se adaptar, ela quer ser aceita como é, e aceitar também com respeito mútuo. Ela quer parcerias reais, não jogos, quer profundidade emocional, não correntes de ciúme disfarçadas de cuidado. Ela cansou de relacionamentos onde só um cresce, onde só um tenta, onde só um sente. Hoje, se não for para ser construção de dois lados, ela não começa. Se não for para ser troca, ela não entrega. Se não for para ser respeito em cada detalhe, ela não se permite. Ela já perdeu noites de sono demais, tentando entender o que fez de errado. Já se culpou por coisas que nunca foram culpa dela. Já se moldou para se encaixar. Mas agora entendeu que o problema nunca foi ser intensa demais. Foi tentar encaixar sua intensidade em espaços pequenos demais. Ela não é difícil. É só que o amor dela tem raiz, tem profundidade, tem consequência. E isso assusta quem só sabe viver de superfície. Ela já não espera que venham salvá-la. Ela se resgatou. Já não espera que alguém venha dar sentido à vida dela. Ela já construiu propósito. Ela já se basta. E por isso, só quer alguém que venha somar. E por mais que isso filtre muita gente, ela não se importa. Porque finalmente entendeu que o amor não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre verdade, é sobre estar e permanecer, mesmo quando as palavras somem. E sim, ela tem o direito de escolher, de dizer não, de encerrar ciclos, de mudar o rumo, de ficar sozinha quando a companhia pesa. Isso não a torna menos amorosa, só a torna consciente. Só mostra que ela cansou de romantizar a dor. Cansou de chamar de amor o que era só apego. Cansou de se fazer pequena em nome de algo que não a fazia crescer. Hoje ela sabe. Quem não sabe amar sempre vai chamar de difícil quem aprendeu a se amar. E quanto mais ela se respeita, mais percebe o quanto o mundo ainda tenta empurrar a ideia de que uma mulher precisa se adaptar para ser amada. Mas ela não quer mais se moldar para caber em espaços apertados. Ela não quer mais sorrir quando o coração está em silêncio. Nem fingir que não sentiu o que sentiu só para evitar conflito. Ela não tem mais interesse em relações onde precisa se explicar o tempo inteiro. Ela não quer alguém que a aceite com ressalvas. Ela quer alguém que admire quem ela é e que saiba o privilégio que é caminhar ao lado de uma mulher que já se curou das próprias ilusões. Porque ela já não ama com urgência, ama com presença, já não entrega o que tem de melhor para quem só aparece quando quer. Ela aprendeu. Amor sem constância vira ferida. E essa mulher que parece tão forte hoje é a mesma que já se sentiu quebrada por dentro e sorriu por fora para não preocupar ninguém. A mesma que já acreditou que precisava ser mais calma, mais leve, mais boazinha para ser amada. Mas chegou uma hora que não dava mais. Porque fingir também adoece. Porque se anular também é uma forma de abandono. Hoje ela escolhe a si mesma antes de tudo. E não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Porque ninguém sobrevive inteira se vive se desrespeitando em silêncio. Ela parou de se medir pelos olhos dos outros. Parou de buscar aprovação em quem nunca enxergou sua alma. Parou de querer se encaixar num molde que nunca foi feito para ela. Agora ela quer leveza com presença, olho no olho com verdade, silêncio que acolhe, não o silêncio que abandona. Ela quer um amor que seja casa e não um quarto de passagem. Ela já entendeu que quem quer mesmo estar, fica. Quem quer de verdade demonstra. Quem sente de verdade cuida. E quem ama, não mente, não omite, não desaparece. Ela não quer mais alguém que diga que a ama só para que ela não vá embora.
Quer alguém que prove que ama, mesmo quando ela já decidiu ficar. E sabe o que mais assusta os outros? O fato de que agora ela sabe que pode viver sem aquele amor que era só presença física e ausência emocional. Sem aquele afeto que só vinha quando ela ameaçava sair. Sem aquela troca que só existia quando ela cobrava. Ela aprendeu que tem coisas que a gente precisa perder para voltar a se encontrar. Tem vínculos que quando se rompem, devolvem a paz. Tem pessoas que quando saem, abrem espaço para a gente voltar a caber na própria vida. Ela não é difícil, só não está mais disposta a fingir que está tudo bem quando não está. Só não tolera mais aquele vai e vem de quem nunca soube ficar. Só não quer mais construir castelos com quem só entrega areia. E isso afasta muita gente, porque a presença dela exige presença de volta, porque o olhar dela é espelho, e quem não está disposto a se ver, se afasta, porque a firmeza dela derruba o controle de quem só sabe manipular o outro pelo medo de perder. Mas ela não tem mais medo de perder o que não é real, o que não se sustenta, o que exige que ela esconda partes dela mesma para manter alguém ao lado. Ela prefere a verdade nua e crua do que a ilusão confortável. Prefere um fim sincero do que uma eternidade de metades. Prefere um não é para ser do que um vamos ver no que dá, que só a desgasta. E o mais bonito é que ela não guarda mágoas. Ela guarda lições, transforma as dores em sabedoria, as ausências em presença de si, as feridas em força. Ela não tem mais pressa, nem desespero, porque sabe que agora é inteira e que isso basta. Ela já parou de correr atrás de quem só sabia correr dela. Parou de se doar para quem só sabia sugar. Parou de tentar provar valor para quem nunca soube enxergar. E mesmo que ainda doa às vezes, ela não volta. Porque ela já se perdeu demais em amores errados para abrir mão da própria paz mais uma vez. Ela quer um vínculo onde possa respirar, onde possa ser vulnerável sem medo, onde possa ser intensa sem se desculpar, onde possa ser quem é, sem precisar pedir permissão. E até que isso aconteça, ela segue, plena, serena, com os pés no presente e o coração em si. Ela sabe que vai ter quem a entenda. Vai ter quem não fuja, vai ter quem veja toda a tempestade que ela já enfrentou e escolha ficar mesmo assim, porque a mulher que não tolera mais metades não precisa mais de promessas, precisa de verdades. E isso, por mais raro que seja, ainda existe, mas só chega para quem sabe esperar, para quem não se vende por companhia, para quem prefere o silêncio da paz ao barulho do apego. Ela não é difícil. Ela só se respeita tanto que não aceita mais quem venha para bagunçar o que ela levou tanto tempo para organizar por dentro. E quando alguém pergunta, mas e se você acabar sozinha? Ela sorri, porque entendeu que solidão mesmo é estar cercada de pessoas que não sabem quem você é. É estar em um relacionamento onde você precisa se esconder o tempo todo. Sozinha ela se escuta, sozinha ela se cuida. Sozinha ela se encontra, e quando vier alguém, que venha para somar, e não para apagar essa luz que ela levou anos para acender. Ela ainda escuta de vez em quando aquela voz sussurrando. Será que não é melhor ceder só um pouco? Será que não dá para tentar mais uma vez? Será que você não está sendo dura demais? Mas agora ela reconhece esse tom. É a voz do medo. A voz da insegurança aprendida, a voz do passado tentando roubar a firmeza que ela construiu com tanta luta. Então ela respira, fecha os olhos e se lembra de tudo o que já superou, de tudo o que ela teve que recolher em pedaços quando se perdeu em histórias que pareciam promissoras, mas eram só repetições de abandono emocional disfarçado de amor. Ela não esquece o que sentiu nos dias em que se calava por medo de perder alguém. Nos dias em que sorria forçado para manter uma presença que só pesava. Nos dias em que se sentia pequena dentro de uma relação onde só ela se entregava. E é por lembrar que ela não volta. Por lembrar que ela não se dobra. Por lembrar
que ela não tolera mais nada que exija que ela desapareça para que o outro se sinta confortável. Porque agora ela se ama mais do que qualquer possibilidade, se prioriza antes de qualquer vínculo, se respeita mais do que qualquer fantasia romântica. Ela sabe que pode sentir saudade e ainda assim seguir. Pode lembrar com carinho e ainda assim não repetir. Pode ter tido momentos lindos e ainda assim saber que não quer mais voltar para aquilo que só parecia bonito por fora. Agora ela enxerga tudo com mais clareza e percebe como antes ela confundia entrega com submissão, cuidado com controle, amor com apego. E agora ela vê o quanto estava se perdendo, tentando segurar o que nunca foi realmente dela. Ela parou de correr atrás de respostas em corações que só ofereciam dúvidas. Parou de romantizar o sofrimento como prova de amor. Parou de achar que precisava aguentar tudo para ser merecedora de carinho. Hoje, ela quer reciprocidade. Quer alguém que a escute com interesse, não com pressa. Que a admire sem tentar moldá-la. Que a abrace sem querer calar sua intensidade. Que veja as cicatrizes e escolha ficar, não fugir. Porque ela aprendeu que amor de verdade não pede que você se apague. Amor de verdade ilumina, expande, acalma. E é exatamente por isso que ela agora é um filtro. Quem vem com verdade, permanece. Quem vem com intenção confusa, não passa. Ela não precisa mais de explicações mal contadas. Não engole mais o estava ocupado como justificativa de abandono. Não se comove mais com quem some e volta como se nada tivesse acontecido. Ela não vive mais de desculpas. Ela vive de ações, de presença, de constância. E por mais que isso feche portas, abre espaço para encontros reais, espaço para vínculos de verdade, espaço para pessoas que não se assustam com o fato de que ela não tolera mais metades, porque também estão buscando inteireza. Ela sabe que não é perfeita, sabe que ainda erra, que ainda se emociona demais, que às vezes ainda sente demais. Mas não vê mais isso como fraqueza, vê como humanidade. E agora, ela só quer o tipo de gente que saiba lidar com isso, que não se assuste com lágrimas, que não fuja da profundidade, que não a chame de complicada só porque ela exige o que também oferece. Ela não quer quem a veja como desafio, ela quer quem a veja como parceria, como companhia de vida, como mulher real, cheia de camadas, intensidade e verdades. Ela não precisa mais de alguém que a complete. Ela já é inteira. Só quer alguém que caminhe junto, no mesmo ritmo, com o mesmo respeito, com a mesma disposição. E se isso demora para chegar, ela espera, sem desespero, sem atalhos emocionais, porque entendeu que o tempo certo não depende de pressa, mas de consciência. Ela prefere esperar sozinha do que se perder acompanhada. Prefere sentir falta de alguém verdadeiro do que suportar a presença de alguém ausente. Prefere o silêncio da paz do que o barulho de uma relação que só existe na aparência. E sabe o que mais? Essa mulher, que muitos ainda chamam de difícil, está mais leve do que nunca, porque finalmente está sendo honesta com o que sente, com o que pensa, com o que quer, com o que não aceita mais. Ela parou de mentir para si. E quando uma mulher para de mentir para si mesma, ela se torna impossível de manipular. Ela começa a brilhar de um jeito que incomoda quem ainda vive na sombra. Começa a silenciar com tanta presença que desarma quem vive de ruídos. Começa a se tornar tão intensa na própria verdade que só atrai quem também sabe o que quer. E isso muda tudo. Muda o tipo de conversa, o tipo de gente, o tipo de vínculo. Muda até o jeito como ela se olha no espelho. Porque agora ela não se vê mais como alguém difícil de amar. Ela se vê como alguém impossível de enganar. E essa consciência é o que torna essa mulher tão rara, tão admirável, tão poderosa. Ela não é difícil. Ela só já se perdeu demais tentando ser fácil. E agora que se reencontrou, não se abandona por ninguém. Ah,
E se esse conteúdo ressoar com você, se te fizer sentir algo que você nem sabia que precisava sentir, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui a gente não fala de empoderamento vazio, a gente fala de alma, e alma não mente.